MXRF11, Maxi Renda, vale a pena em 2023? O MXRF11 é um dos fundos imobiliários mais populares da Bolsa, com mais de 808 mil cotistas. Mas será que é uma boa opção para o seu patrimônio? Descubra nesta análise. Com mais de 808 mil cotistas, representando um total de 38,3% dos investidores de FIIs, o FII Maxi Renda é disparado o fundo imobiliário com o maior número de cotistas na Bolsa de Valores. Listado na B3 com o código MXRF11, é fruto da fusão entre dois outros FIIs, o XP Gaia e o Maxi Renda. Até sexta-feira, 6, o valor da cota do Maxi Renda acumulava alta de 5% em 2023 na B3. Para fins de comparação, o IFIX, índice que serve de referência para o mercado de fundos imobiliários, teve uma alta bem menor no período, de 0,67%. O valor de mercado do MXRF11 era de 2,377 bilhões de reais, equivalente a R$ 10,07 por cota. Já o patrimônio do fundo é de 2,276 bilhões de reais, correspondente a R$ 10,07 por cota. Assim, o preço sobre valor patrimonial, PVP, do fundo imobiliário MXRF11 é 1,04. Desse modo, suas cotas estão sendo negociadas na B3 com um ágio de 4%. É difícil precisar o motivo pelo qual a sua base de cotistas é tão superior em relação aos demais FIIs do mercado, já que o MXRF não possui características e ou retornos tão diferentes dos seus pares. Nesse sentido, destacaria dois principais fatores que podem estar associados a essa dinâmica. O primeiro está relacionado com o fato de o MXRF ser um dos primeiros FIIs listados a negociar a sua cota de mercado em base 10, ou seja, em torno dos R$ 10. Por ser um dos primeiros a aderir a essa iniciativa justamente em um período de grande crescimento do número de investidores de FIIs, ele acabou aproveitando o momento favorável da popularização dos FIIs para expandir significativamente sua base de cotistas. Afinal, o valor de sua cota de mercado se mostrou mais acessível em relação às outras opções para os pequenos investidores, que muitas vezes não tinham capital suficiente para comprar uma cota de um FII que negociava em torno dos R$ 100, base 100. Ou, ainda, que recebiam rendimentos inferiores a R$ 100 em dado mês e, para não deixar o dinheiro parado na cota, compravam cotas de MXRF devido à sua maior acessibilidade. Outro fator que, em conjunto com o destacado acima, pode ter contribuído para o tamanho da base de cotistas do MXRF é o bom acesso que o fundo sempre teve aos canais de distribuição da corretora XP, que é um importante player do mercado financeiro em número de correntistas. Distribuição de proventos do MXRF11. A média de sua distribuição mensal de rendimentos é de 0,85% AM. Mas como se trata de um fundo antigo para os padrões da indústria, IPO em 2012, houve momentos em que o dividend yield gerado pelo fundo foi muito mais baixo e outros tantos em que foi mais alto do que essa média, como o atual momento. O fundo possui cerca de 73% de seus ativos alocados em operações de CRIs de menor risco de crédito, além de 17% investidos em cotas de outros FIIs e 3% em caixa. Até aí, nada muito diferente de outros fundos de papel de perfil de risco similar, mas o MXRF também possui alocação de 6% dos ativos em permutas financeiras, 6%, fato que o diferencia dos pares de mercado. Essa alocação eleva o risco do portfólio do fundo, por se tratar de projetos de desenvolvimento imobiliário, mas também lhe confere boas remunerações, já que essas operações possuem retornos médios estimados em INCC mais 13% AA. Desse modo, temos que o Maxi Renda é um FII de papel com exposição majoritária a CRIs de baixo risco de crédito, sendo que 47% dessa alocação está exposta a operações atreladas ao CDI, que vem se beneficiando da Selic elevada. Mas também possui uma pequena exposição a operações mais apimentadas, permutas financeiras, visando a geração de retornos acima da média a seus cotistas, o que de fato tem se confirmado nos últimos tempos. O recente desinvestimento na permuta Moema 1,
por exemplo, conferiu ao fundo um ganho de capital de aproximadamente 7,7 milhões de reais, o equivalente a R$0,034 cota. O melhor FII de papel para investir no momento? Apesar de sempre termos o MXRF no radar do Nord FIIs, entendemos que há outras opções com uma relação risco versus retorno mais atrativa no atual momento de mercado. Se inscreva no canal Patrick Invest.